Muito bom dia a todos, meus irmãos. Espero encontrar a todos com muita paz, muita harmonia em seus lares, em suas vidas. Sempre que nós retornamos aos nossos estudos, nós o fazemos com muita alegria e muita satisfação. E hoje nós vamos fazer uma pequena abordagem, uma reflexão na lição 14, que Emmanuel vai fazer uma abordagem sobre a fé, já que a temática está em Paulo, em Romanos capítulo 14, versículo 22. Mas essa fé é no sentido de acreditar em si mesmo, acreditar em si, mas ter como princípio e como norte Deus e o Cristo. Estabelecendo aí uma relação de confiança com Deus. É esse acreditar. Acreditar em mim pressupõe acreditar em Deus, no Cristo, nos seus valores e nos seus princípios. Então, nesse versículo 14, 22, Emmanuel também só vai pegar uma parte, uma frase, onde diz lá: tens fé? Paulo faz uma pergunta. Tem-na em ti mesmo, diante de Deus, ou seja, à face de Deus, pela via consciencial. Não adianta tentarmos enganar, usar subterfúgios humanos, porque estar à face de Deus é estar consciencialmente em sintonia com Deus. E nós sabemos que não temos essa capacidade de ludibriar aquele que é o nosso Criador e muito menos o Cristo, não é? Mas é importante nos estudos de Paulo, e eu repito novamente, vou dar uma outra sugestão para aqueles que gostam de aprofundar um pouco nos seus estudos, os estudos, principalmente as cartas de Paulo, o Evangelho como um todo, nós sabermos, no contexto da leitura que nós fazemos, analisar os contextos da época. Não só nos prendemos ao contexto teológico, espiritual, religioso, mas é de fundamental importância os aspectos culturais, sociais, econômicos e principalmente o histórico. Quais são os modos, os comportamentos, as leituras, as exigências, a cultura e os costumes daquele povo de então. E isso é de extrema importância para que nós possamos entender verdadeiramente o que Paulo está falando, o que Paulo está trazendo para nós nesse contexto. Não é? E eu gostaria de sugerir a vocês, quem quiser, lá no YouTube, digite Irmãs Nova Jerusalém. Lá vocês terão vários cursos com a irmã Aila Pinheiro. Ela participa de vários estudos com Haroldo Dutra Dias, estudos ecumênicos, universalistas. Ela é doutora, ela é considerada talvez uma das 3 maiores autoridades em Paulo no Brasil. Todos vão aprender muita coisa da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo, da relação entre os dois. Para nós aprendermos o que Paulo está ensinando, proclamando a palavra de Jesus, mas ao mesmo tempo resolvendo questões importantes para que elas possam se inserir no quadro da nova mensagem que é do Cristo, e assim as pessoas, o mundo, vai se transformando conforme os preceitos de Jesus, não é? Isso é de fundamental importância. Como nós comentamos também, tem uma ligação na passagem anterior, que nós falamos em Gálatas, a fé que Paulo está falando aqui é uma fé como uma adesão a Cristo, uma adesão a Deus, mas uma adesão à fé do Cristo, não em Cristo, ou seja, não em Cristo, mas a fé que moveu o Cristo Jesus, a aderir plenamente numa adesão plena do projeto, vamos dizer assim, de Deus para a humanidade. Ele aderiu, acreditou em si mesmo e se alicerçou em Deus. Ou seja, isso é estar à face de Deus. Jesus tinha plena consciência dessas suas ações, por isso que ele sempre afirma, eu sou um com o Pai. Não é? Então, esse crer, esse acreditar,
É necessário que nós façamos isso. Por quê? Acreditar, tenha em ti mesmo, diante de Deus. O que Emmanuel está dizendo? O que Paulo está dizendo? Exige uma coerência consciencial. Internamente eu tenho que estar coerente, em sintonia com o Cristo. Procurar o máximo estar em sintonia com o Pai. Ou seja, quando interiormente, em nossos pensamentos, em nossas ações, né, a minha consciência, né, não me condena, né, em face daquilo de quê? Que nós praticamos. Ou seja, as nossas ações, as nossas atitudes externas, seja para conosco mesmo, para o meio que nós convivemos, elas estão coerentes com aquilo que nós pensamos internamente? Tem que estar numa absoluta sintonia, sincronia de atitudes. Esse é nos enxergar à face de Deus, não é? Porque exige essa coerência que nós estamos falando. Se houver incompatibilidade ou ações que não correspondem aos princípios das leis divinas e das leis naturais, nós não estamos agindo em coerência com Deus. Então agora vamos, como sempre, vamos situar o que Paulo está discutindo. Os capítulos anteriores ao capítulo 14, Paulo vem fazendo exortações muito sérias nessa necessidade de nos transformarmos, de mudarmos, né? De termos uma consciência nova. Então, no capítulo 14, Paulo vai trabalhar duas temáticas. Ele vai falar da liberdade, novamente a temática da liberdade transita é uma constante nas cartas de Paulo. E a caridade, também entendemos aqui como amor. Não é? E depois ele vai falar a necessidade de, nessa relação da comunidade da época que ele está falando, a comunidade aos romanos, não é? De não escandalizar, não escandalizareis. Ou seja, escândalo vem do grego, que não quer dizer escândalo, fazer algazarras, ou o que nós entendemos por escândalo. Não, escândalo no grego quer dizer tropeço. Não seja obstáculo, não seja pedra de tropeço para o seu irmão, ou como para si mesmo, se as suas atitudes não tiverem, né, não houver uma coerência de suas ações com seus pensamentos e na sua relação à face de Deus, como diz o versículo, né? Paulo diz, acolhei quem fraqueja na fé sem discutir as suas opiniões. Ou seja, essa ação cristã, ele fala que nós devemos acolher primeiro, não é? E o objetivo não é discutir opiniões. Todo aquele que está fraco, fraquejado na fé, primeira atitude nossa é de acolher. A caridade, o amor, exige em primeira instância acolhimento. Depois, exortação, advertências, através do ensino, de ensinar, de orientar essa pessoa a caminhar. E não de condená-la, não de julgá-la. Porque qual de nós, como ele vai dizer lá na frente, não comparecerá ao tribunal divino? Esse tribunal, quem vai comparecer não é nós em corpo, é a consciência que vai estar com Deus, avaliando quais foram as nossas ações e as nossas atitudes. Porque Deus acolhe a todos. Mas qual a discussão que Paulo está nessa temática? Havia uma discussão devido à divergência de convertidos naquela época, nobres, pessoas humildes, pessoas simples, escravos, libertos, pessoas de cultura, que não tinham tanta cultura, né? Os servos, a maioria, era de extrema pobreza. E havia discussões banais, que nós vamos entender logo na frente, que eles criam naquilo, que aquilo era de fundamental importância. A questão da alimentação e a questão dos dias, das semanas, das datas. Isso é se prender ao humano, às convenções, aos convencionalismos humanos. Isso não é liberdade com amor à caridade. Porque para Deus e para Jesus, isso não tem nenhuma conotação daquilo que transcende a nossa condição para o mundo espiritual. Porque Paulo fala, um distingue dias, outro aceita qualquer dia. Cada qual siga a sua convicção. Nós sabemos que tem culturas diferentes no mundo inteiro, cada qual siga a sua convicção. Mas não é a convicção dessas relações alimentares, cultuais, rituais, de dias, de semanas, que não vai nos levar a Deus. Isso é apenas são modos de nós convivermos
no nosso meio, naquilo que nós fomos aculturados e formados. Isso não nos direciona a Deus, isso não transcende nada. Pois Paulo vai falar que nessas relações, ou no comer, ou no fazer, em tudo dai graças. E ele tem, no versículo 7, né, do capítulo 14 que nós estamos falando, nós vamos o versículo específico que nós vamos comentar é o 22. Mas no versículo 7, Paulo tem uma colocação esplêndida. Ele diz, olha, ninguém vive para si, ninguém morre para si. Porque nós estamos relacionados diretamente uns com os outros. Nós vivemos em sociedade uns para os outros e não isolados. Nós vivemos mutuamente em relações de convivência que exigem uma relação coerente para com o outro, reconhecendo outras necessidades do outro, sem julgá-lo e sem condená-lo. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Senhor aqui é Deus, não é? Se morremos, morremos para o Senhor, para Deus. Na vida e na morte, somos do Senhor, somos de Deus. Não é? Para isso, morreu o Messias e ressuscitou para ser Senhor dos mortos e de vivos. Ou seja, os mortos na carne e os vivos em espírito. Nós temos que... O que Paulo está falando quando ele diz ninguém vive para si, ninguém morre para si? Modernamente nós podemos entender, Paulo está falando aqui de alteridade. Ou seja, nós nos relacionarmos uns com os outros, irmos ao outro sem exigir dele mudanças que nós mesmos ainda nem fizemos em nós. Isso é interação, é interagir de uma forma sinérgica, forte, atuante nas nossas relações humanas, não é? Ou seja, aquilo que nós comemos, né? Ou seja, apenas distinções de calendário, elas não transcendem a nossa condição espírita. Paulo diz assim, nas nossas relações, nas nossas ações, Paulo está falando de uma consciência ética, pessoal, de princípios morais muito profundos. Paulo, ele segue logo na frente, Paulo diz que nada é impuro em si, mas é o homem que o tem como tal. Ou seja, nós que estabelecemos, conforme o mundo local, aquilo que nós convencionamos para ter uma vida satisfatória no nosso meio. Porque nós temos que conviver aqui, interagir com o mundo, viver com o mundo, mas nós temos que ter como princípio a nossa condição espiritual. É o espírito que nós temos que preparar. E o que comer, as datas, os ritos, isso não nos levará a lugar nenhum. É ideal, é necessário que nós, ao estabelecermos essas relações, respeitemos, mas não termos isso como prioridade, não é? Então, porque o Paulo diz que o reinado de Deus, ou seja, o plano espiritual, o mundo espiritual, as moradas do Pai, como Jesus mesmo diz, não consiste em comidas e bebidas, mas olha o que nos leva e o que é estabelecido nas relações com Deus, não é? Na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Ou seja, essa força, essa graça divina que infunde em nós, que incute em nós essas energias e fortalece as nossas relações de amor uns para com os outros. Essas convenções ou essas ritualísticas não nos levarão a lugar nenhum. Então chega Paulo e diz, tudo é puro. A consciência, as nossas ações, as nossas atitudes é que vai tornar essas relações impuras ou vão tornar essas questões de pureza ou de impureza prioridade em nossa vida e esquecemos aquilo que transcende o nosso espírito. E aí ele chega no nosso no versículo, olha, a fé que tens, guarda diante de Deus. Ou seja, como na outra tradução, né? A fé, tens fé, não é? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Feliz a ele conserta. Olha, bem-aventurado, feliz, né? Quem discerne sem sentir-se culpado. Você vai discernir o que está influenciando essas suas ações, essas suas atitudes, no meio que você vive. Se você se sentir culpado, como ele fala, é porque você não age pela fé, não é? E o que não brota da fé, aqui pecado, erro, hamartia, quer dizer, nós nos desviamos daquilo que nos direciona realmente a Deus e geramos conflitos uns com os outros, por banalidades que não vai nos levar
a absolutamente lugar nenhum, não é? Então vamos agora à abordagem de Emmanuel, e aí nós vamos, nessa relação de confiança, Emmanuel vai além, trazendo para a nossa contemporaneidade não só essa relação de acreditarmos em nós, em Deus, no Cristo, em nós mesmos e assim na nossa relação aqui em sociedade e com tudo que nós convivemos. Emmanuel diz, no mecanismo das realizações diárias, né, que vivemos circunstancialmente, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesmo. Nós temos que acreditar em nós. Isso é o ponto principal aqui nessa leitura. É de fundamental importância. Crer em mim primeiro, não no que está externo a nós. E que deve manter na esfera das obrigações, dos nossos deveres no dia a dia. Né? Que tem de cumprir à face de Deus. Ou seja, essa aplicabilidade daquilo que eu estabeleço como minha confiança nas relações com Deus, com o Cristo, e com a minha vida, com o meu contexto de vida, essa relação prática exige o quê? Uma conduta apropriada. Um caminhar apropriado com os princípios de Deus, das leis divinas, não é? Que nós sempre falamos isso. Então, olha o que ele vai falar. Os que vivem na certeza das promessas, isso aqui é importante, depois nós vamos transitar nessa promessa lá, os nossos irmãos judeus, né? E nós, cristãos, não é? Os que vivem na certeza das promessas divinas, são os que guardam a fé, ou seja, essa relação de confiança e de crer em Deus, não é? No poder relativo que lhes foi confiado. Nosso poder nós sabemos, nós somos limitados, nosso poder é relativo, não é absoluto, né? E guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado. Por quem? Deus. Porque Deus confia em nós, ele não quebra a sua confiança. Nós é que quebramos essa relação, não é? E aumentando-o pelo próprio esforço. Olha, se eu acredito em mim, eu tenho que empreender esforços para isso, que lhes foi confiado. E aumentando pelo próprio esforço, prosseguir na mesma conduta, até estarmos em sintonia com o Cristo, nas edificações definitivas, com vistas à eternidade, a nossa morada espiritual, a nossa essência, a nossa origem. Ou seja, essa é a liberdade cristã que Paulo está falando. Ou seja, crer aqui, como aqueles que guardam a fé, crer é crer com a mente e o coração, o intelecto e o sentimento. Só a razão não adianta. Tem que estar interiorizado pela via do sentimento e dos preceitos da caridade. Paulo está falando de uma liberdade e caridade, e amor. E o coração, ou seja, sem reservarmos, ele não falou, ninguém vive para si, não é? Nós vivemos uns para os outros, mas se nós guardarmos tudo para si mesmo, para nós mesmos, e reservarmos tudo para nós mesmos, é uma relação egoística. E também nos prendemos a esses legalismos, a essas convenções externas, não é? Sem reservar nada para nós de forma egoística. Ou seja, essa é a liberdade. Eles transitavam, eles tinham a sua liberdade de trânsito, mas era uma liberdade proporcionada, vamos dizer assim, pelas leis cerimonialistas. São as formas, os ritos cerimoniais que nós temos até hoje. Se nós colocarmos isso como o preceito principal na nossa relação com Deus, na realidade nós estamos distanciados de Deus e do Cristo. Eu estou me relacionando com as normas e com os ritos, e não com a minha essência espiritual, não é? Porque isso exige uma transformação interna, uma mudança interna, que eu posso conviver com essas cerimônias, mas elas não ditam a minha norma de vida. Quem dita a minha norma de vida é o meu espírito, é a minha confiança em mim mesmo e as minhas ações, a minha conduta diante dos preceitos de Deus, não é? Então, quando eu busco apoio e exijo apoio e sou exigente, não tenho coerência nisso, é o que o Paulo chama daqueles que são fracos na fé. Ele acredita, ele coloca como prioridade na vida aquilo que não vai direcioná-lo ao verdadeiro plano espiritual, não é? Então segue Emmanuel falando. Os que, não, no entanto, permanecem, olha, desalentados quanto às suas possibilidades,
desalentados, perdidos, né? Esperando, olha, em promessas humanas. Dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro, sem ancoradouro. Ou seja, Paulo está falando aqui das relações da comunidade da época e das nossas relações. Não é? Se nós permanecermos desalentados, injustiçados, perdidos, fraquejados, reclamando e preso nesses preceitos que não nos direcionam a nada. Porque as suas possibilidades, as nossas possibilidades, ou seja, tudo que Deus abre para nós como campo de vida é imenso. Mas o que Paulo fala, Emmanuel fala aqui? Fragmentos de cortiça. Nós sabemos uma cortiça, uma rolha. Nós olhamos, ali tem pequenos fragmentos que estão apenas uma aderência muito fraca. Quando nós forçamos, ela se parte em vários pedaços. Não há uma aderência, uma adesão àquilo que nós temos que fazer na comunidade, não há uma adesão em nós mesmos, nessa fé de crer, de ter em nós mesmos, e também em Deus. Se quebra fácil, quando nós nos prendemos nas convenções humanas. Aqui Paulo está se referindo àquelas relações da comunidade, os doutores da lei, os fariseus, os legalistas, eles eram escrupulosos demais. Escrúpulo, ou seja, a pessoa que tem escrúpulo é aquela criteriosa, exigente, mas quando ela ultrapassa o campo dos critérios normais, ela se excede, ela se coloca acima de tudo e de todos. E aí ela se torna obstáculos uns aos outros. E aquele que é inescrupuloso é aquele que não estabelece medida nenhuma, é aquele que não tem a consciência moral. Os princípios éticos que Paulo estava falando, da ética cristã. Então, tanto o excesso como a falta estabelece um desequilíbrio nas relações humanas. É isso que ele vai chamar daqueles que são fracos na fé. Nós fraquejamos na fé. E existe uma passagem que diz, quando nós sabemos na doutrina espírita, ela nos ensina, toda religião que não torna o homem melhor, ela não atinge o seu objetivo. Se ela prendeu ao homem aos templos de pedra, aos ritualismos, ao cerimonialismo, aquilo que não direciona o homem a Deus, colocando como primordial, como princípio, não é? As relações que fecha, torna essas circunstâncias e essas possibilidades que são quase que infinitas para que nós possamos caminhar aqui nesse mundo, é uma forma de prender, de tolir, de cercear o homem de caminhar. Eu quero crer em mim mesmo, mas eu tenho que crer primeiro nos preceitos da religião humana, no sentido convencional. Então, segue Emmanuel para nos dizer, naturalmente ninguém poderá viver na Terra, ninguém, sem confiar em alguém. Nós temos, crendo em nós saberemos distinguir, ver, com os olhos de ver, aquelas pessoas que também nós vamos estabelecer relações de confiança com ela. E nós temos que crer também naqueles irmãos que ainda não podemos crer de uma forma um pouco maior, né? Mas nós temos que acreditar para possibilitar aquele que está fraco na fé em querer mudar, em querer se transformar. De seu círculo mais próximo. Nós sabemos na nossa família, na nossa comunidade, aqueles que nós, numa percentagem maior, confiamos mais, outros menos. Sempre nós vamos tentando enxergar isso. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante de Deus. Porque independente do que você transita nas suas relações, no lar, na comunidade, primeiro você tem que acreditar em Deus. Ou seja, aqui como ele fala, não exclui, olha, ele falou o laço amigo, as dedicações elevadas, quando nós vamos nas nossas confissões religiosas. Mas se eu colocar como prioridade essas relações, esses modos, né, de agir de cada cultura, né, naquilo que eles estabelecem como regra de convivência, eu estou excluindo a minha própria confiança em Deus. Eu estou acreditando em algo que é fora de Deus. Naquilo que são os princípios concretos e materiais de todas as doutrinas das religiões. Não é? Não está dizendo aqui que se devemos dispensar isso. Mas veja bem, Cristo Jesus, quando Paulo fala, né?
lá no, ele completando, que bem-aventurado é aquele que crê, não é? No sentido como ele, feliz quem discerne sem sentir-se culpado. Ou seja, você convive naquele meio, vai discernir aquelas situações, não é? Agora, se você se sentir culpado, não é? Naquilo que você está vivendo, não está havendo uma coerência entre a relação humana e a de Deus. E é muito interessante, porque quando nós falamos diante do Criador, por que Cristo nunca teve dúvida? E ele tinha absoluta confiança em si mesmo. Tem uma passagem que diz, Santo Agostinho nos diz, né? Cristo sempre se recolheu em oração para discernir-se à face de Deus. Ou seja, e de nossas necessidades. Entendeu? Ou seja, ele tinha no momento certo que ele se recolhia nas suas orações, se interiorizava e na sua relação una com Deus, ele discernia tudo, porque ele estava em plena consciência e coerência dos seus pensamentos, das suas ações diante de Deus. Ou seja, e diante também das necessidades humanas. Cristo buscava o seu apoio, a sua estruturação em Deus para isso. Ou seja, a relação. Agora, qual é, se nós formos falar um termo em níveis comparativos, não é? Viver a fé. Será que nós temos a mesma coerência que o Cristo teve com Deus? Estamos distantes disso ainda, mas podemos chegar lá. Ou seja, é uma relação de absoluta confiança. Então, como Paulo fala, essa consciência pessoal, né, ela tem que se confrontar com Deus. É uma necessidade de nós confrontarmos esses princípios éticos e essas nossas relações, não é, com o Pai. Mas não pode prescindir das exigências sociais. Nós não podemos também deixar as nossas relações e tudo que nós vivemos aqui. Não. Nós temos que conviver com as nossas relações e com as nossas circunstâncias no mundo, sociais, econômicas, históricas, tudo que nós temos que viver, mas nós não podemos prescindir dessa consciência pessoal, ética e moral nas nossas relações com Deus. É isso que nós temos que caminhar. Esse é o sentido da fé do hebraico, do aramaico, emuná, ou seja, essa fé, o que ela prescinde primeiro? É onde você vai estabelecer as relações, onde você vai levar o bem, ações benéficas em torno daqueles que te cercam, que estão à sua volta. Aí você vai estabelecer uma relação de coerência. Segue, Emmanuel. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. De cada de cada ser, cada espírito, seres inteligentes da criação, que aqui não há o princípio da individualidade, em cada um. Não dispensa, porém, a cooperação. Deus não dispensa de forma alguma a nossa cooperação, as nossas ações, a nossa conduta. Uma vontade forte, aquela que nos moverá nessa relação, não é? E a confiança do Filho para realizar. Ele confiou e o Cristo realizou. Ele confia em nós. Nós ainda não realizamos como Cristo. Mas Deus confia, mas para isso nós temos que ter a mesma cooperação que Cristo teve com Deus, a mesma vontade e a mesma confiança. Um pai que fizesse, olha, mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Ou seja, nós apagaríamos intelecto, razão, vontade, amor, retiraríamos tudo de nós. Nós seríamos seres autômatos, robôs, meras máquinas. Porque a máquina não discerne a realidade, nem externa, nem interna em si mesmo. E é isso que nós temos que buscar. E nas nossas relações do dia a dia, se nós tolhermos as necessidades do aprendizado, dessa vontade, desse acreditar, nós temos que orientar os nossos filhos, mas nós temos que incutir neles essa liberdade deles acreditarem em si, para que futuramente também eles possam transitar nesse mundo de forma coerente com Deus, coerente com Cristo, com os preceitos do bem. Ele tem que aprender isso, porque ele tem as mesmas faculdades nossas. Deus provê a todos nós, indistintamente, de religião, raça, cor, credo, etc, etc. Não é? Ou seja, reconhecer os seus valores. Nós temos que reconhecer os potenciais uns dos outros e não achar que as nossas potencialidades são maiores. Ou seja, não é? Nós temos que ele tenha essa fé em si mesmo e acredite, né? Porque te manterás indeciso.
em dúvidas. Se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo, faze-o retamente. Porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deve confiar em ti mesmo diante dele. Ou seja, ele tem confiança em nós que nós podemos ter essa relação plena com Deus. Ele confia em nós para alguma coisa. Eu devo primeiro confiar em mim para estar na face de Deus. Porque se eu confiar em mim, minha consciência não terá dúvidas de qualquer julgamento que venha, que não esteja de acordo com essa coerência que Paulo fala da nossa relação com Deus. Ou seja, na aplicabilidade do nosso dia a dia. Essa é a consciência ética que nós devemos seguir, aplicar no nosso dia a dia. Então, como Paulo falou lá antes, para nós encerrarmos, que nenhum homem, aqui é um comentário de um outro teólogo, né, Chesterton, que eu gosto muito, nenhum homem é livre meramente porque exibe a sua liberdade. Ou seja, aqueles que alegavam a sua liberdade nos preceitos da lei, nos ritualismos, na alimentação, nos dias, nas regras e nas convenções humanas, eles exibiam essa liberdade diante dos outros, mas não sabiam que estavam presos em si mesmos, não estavam livres, estavam presos à sua escrupulosidade exagerada, ou seja, à sua liberdade diante de seus semelhantes. Será que nós temos condições de exibir e afirmar que somos plenamente libertos em espíritos e usar desse exibicionismo, do que Paulo chama em outro capítulo, da soberba? Será? É uma análise que nós temos que fazer, é algo que nós temos que buscar em nós mesmos para enxergar se as nossas relações com Deus está sendo coerente, está sendo dentro dos princípios éticos, morais, onde a nossa consciência não vai duvidar da nossa relação com Deus, da nossa relação com Cristo e da nossa relação conosco mesmo. Muito obrigado, meus amigos. Que a paz do Cristo Jesus esteja com todos, esteja em seus corações, com seus familiares, no seu dia a dia. Que todos tenham uma ótima semana que está por vir e um ótimo término de domingo, com muita harmonia em seus lares e em seus corações. Muito obrigado. Até a próxima.